Bom dia, irmãos. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical e hoje eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus naquilo que ele deixou de presente para nós. Fechando o estudo do trimestre, nós estudamos o Pentateuco aqui com 3 livros em evidência, mas nós vamos falar hoje sobre os adoradores obedientes a Deus. Vamos começar com uma oração? Pai, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra e de crescermos cada vez mais em espírito e em verdade, Senhor Deus, à luz da Tua palavra. Fale aos nossos corações, através dessa aula, e que o Senhor, o Teu Santo Espírito, encontre verdadeiros adoradores. Assim eu oro, agradecida em nome de Jesus. Amém. Então, começando, irmãos, nós vamos estudar o livro de Deuteronômio hoje, principais capítulos que nós vamos estudar é do 28 ao 34. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou chamado a Torá, né, que significa os livros de instrução. O Pentateuco é originado da palavra grega e ele literalmente fala das 5 partes ou 5 seções. Ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. E também, entre os judeus, ele é chamado como Torá, a palavra da língua hebraica com significado associado ao ensinamento, instrução e à lei, e compõe os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje, especificamente, Deuteronômio, mas ao longo desses últimos 3 meses, nós estudamos, então, esses 3 últimos livros, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, seguindo aqui o nosso estudo, o livro de Deuteronômio ele pode ser basicamente dividido em 3 partes. A primeira parte seria o primeiro discurso de Moisés, falando sobre a história, as obrigações e o refúgio. Na segunda parte, que seria o segundo discurso, nós vimos aqui as exigências da aliança, nós vimos as leis. E hoje nós vamos citar esses 2 tópicos aqui, maldição pela desobediência e a bênção pela obediência. E o terceiro discurso, que é composto, então, pelo propósito da revelação, as escolhas e as palavras finais de Moisés na vida final, no finalzinho da vida de Moisés. Nós vamos falar hoje sobre o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus amou tanto que ele preparou um grande presente, uma nova terra, um novo sonho, uma nova esperança. E como povo de Deus, quando nós encontramos com nosso Deus, quando nós temos uma vida transformada, nós temos algumas coisas que nós podemos descartar da vida antiga. Ou seja, nós temos que declarar que tem coisas que não nos pertencem mais. O que seriam elas? Primeira, a rebeldia contra o Senhor. Quem não conhece é rebelde, não obedece, alguma coisa assim. Mas nós temos que esquecer que agora não tem mais essa rebeldia. Também a rebeldia contra a liderança. Nós temos que entender que cada liderança ela é escolhida por Deus. Nós devemos entender o papel da nossa liderança e seguir os ensinamentos e não ser rebelde contra a liderança. Também devemos esquecer a prática da murmuração. Sabe aquela pessoa que nada é bom, sempre reclama, nada está suficientemente bom, reclama de tudo, fica murmurando. É uma pessoa cansativa de você ter ao lado, que você encontra, ela já vai falar alguma coisa ruim, negativa. Também devemos pensar em esquecer o estado de descontentamento. Sabe aquela pessoa que chega abatida, apática, nada tá bom, ela está descontente com tudo, com qualquer coisa. E também lembranças de benefícios aparentes do passado, aquela pessoa saudosista demais, fica pensando no passado, mas naquela época, parece que é uma pessoa que vive do passado, não tem uma esperança futura, fica olhando só para trás. E às vezes são benefícios aparentes, nem eram tão bons assim, mas numa nova vida, como povo de Deus, nós devemos olhar para diante, olhar para frente. Também não nos pertence mais a servidão ao pecado. A vida de pecador
carnal, pessoa que não acha que Deus não está vendo nada, está vendo. E o pecado é algo que deixa a gente muito abatido, desgostoso da vida. E aí nós também temos que pensar na adoração contaminada. Devemos esquecer, não pertence mais. O que é essa adoração contaminada? São ritos mundanos, são coisas superficiais que não têm nada a ver com os propósitos de Deus na nossa vida. São prazeres carnais, são práticas que não combinam mais com o novo eu, com o novo crente, com a nova vida, né? Então, o que acontece? O nosso versículo-chave do estudo de hoje fica em Deuteronômio 29, que fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que nós não conhecemos pertence a Deus. Às vezes eu nem sei o que é, entrega para Deus que Ele vai te mostrar na hora certa e do jeito certo. Agora, aquilo que já está revelado, que está na palavra, a palavra já é a revelação de tantas coisas que Deus tem preparado para nós, essa já nos foi apresentada. E ela pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Que preciosidade, né? Então, agora, mudamos de vida, recebemos uma revelação. Então, agora, como povo de Deus, com uma nova postura, nós devemos declarar o que verdadeiramente nos pertence. Olha que coisa especial. Primeira coisa que nos pertence, a revelação que consta na palavra. E aquela palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi constituída pela graça e misericórdia de Deus. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele preparou um manual para a vida. Ele preparou a palavra inspirada nele. Usou homens, pessoas muito sábias, instruídas pelo Espírito Santo para trazer a luz da palavra para a nossa vida. Essa é uma revelação que nós devemos acolher na nossa vida como novo ser, como povo de Deus. Também devemos declarar que nos pertence o quê? E devemos obediência. Nos pertence a palavra. Se eu conheço a palavra, que é a verdade, eu preciso seguir aquele caminho. É uma atitude de obediência, né? Eu recebo, eu aceito, eu estudo, eu entendo, eu obedeço. É uma prova de fidelidade a Deus. Deus me deu algo tão especial, tão específico, que eu devo obediência com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, na unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a boa obra dele na minha vida. Mas eu preciso declarar que eu aceito como povo de Deus. E aí nós vamos falar então hoje na nossa lição como verdadeiros adoradores. O que é esse verdadeiro adorador? O que a palavra nos diz que é o verdadeiro adorador? Vamos lá. O verdadeiro adorador, ele tem um novo estilo de vida. E o novo estilo de vida dele é acerca da obediência. O que seria isso? Nós estamos vendo aqui, eu gosto de imagens que mostram pessoas que buscam estudo, buscam conhecimento, buscam aprendizado. E como que eu vou obedecer? Para eu obedecer tem que ter alguma norma, tem que ter alguma regra. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando a palavra, compartilhando da palavra, nós estamos obedecendo à instrução de nós nos apegarmos a essa lei, a esse manual de instrução para a vida. Então, isso é uma atitude de obediência, porque agora, como verdadeiro adorador, como filho de Deus, eu obedeço a palavra. E vamos compartilhar então aqui. Nós separamos então dos capítulos 28 a 34, é o texto geral do nosso estudo de hoje. Eu separei alguns versículos, fiz alguns destaques que eu quero compartilhar com vocês. No primeiro capítulo aqui, no 27 de Deuteronômio, eu vou destacar. Começa assim: e deram ordens Moisés e os anciãos
ao povo de Israel. Ou seja, ele está começando a mostrar quais são as normas, qual que é esse discurso falando da obediência. Lembra que nós falamos sobre obediência e desobediência antes? Pois é, nós vamos começar a falar aqui agora. Guardai todos estes mandamentos que hoje eu te ordeno. Então, ao longo do capítulo, eu vou destacar aqui. Quem foi que falou isso? Foi como o Senhor falou aos seus pais. Aquilo que ele estava falando não era algo do coração dele, mas era algo que já tinha sido ensinado antes aos pais, aos antepassados daquele povo. E ali, eles receberam uma promessa de uma nova terra, um novo lugar, uma nova esperança, uma nova vida. Eles saíram do cativeiro, eles saíram daquela vida de escravidão e agora estavam em busca de uma vida de adoração a Deus. Eles saíram para adorar a Deus, eles estavam recebendo uma bênção, uma dádiva que era uma nova terra, um novo sonho, um novo lar, uma nova vida. Mas não é só ganhar. Quando a gente ganha alguma coisa, nós somos muito gratos. Um aniversário, uma festividade, nós ganhamos um presente, nós devemos demonstrar gratidão por algo que nós ganhamos. Às vezes a gente nem merece, né? Como é o fato aqui que nós estamos falando. Deus sempre prepara bênçãos que são presentes para a vida eterna, presentes dos céus. E aí, como a prova de gratidão, o povo deveria fazer o quê? Edificar um altar ao Senhor e ali oferecer holocaustos, fazer sacrifícios, oferecer algo especial para Deus, como uma forma de gratidão. E também eles sacrificariam ofertas de uma forma pacífica e também comeriam ali perante Deus. E te alegrarás, e naquelas pedras escreverás todas as palavras da lei, exprimindo-as nitidamente. Por que escrever a lei? Porque às vezes, quando a gente fala assim, não, eu vou lembrar disso, quando a gente só pensa que vai guardar, eu não sei vocês, mas eu falho muito em lembrar o que era mesmo que eu tinha pensado. Mas agora a lei, quando a gente escreve, quando você está estudando, você tem um caderninho de anotação, um bloco de notas, quando você faz aquela anotação no cantinho da sua Bíblia, você guarda muito mais quando você anota. E olha a perfeição. Nós faríamos uma análise aqui de uma instrução até metodológica aqui para aprendizado. O povo tinha que entender o que ele fez, era uma ordenança. Deus escolheu Moisés e os anciãos para levar essa palavra, para levar essa instrução. São pessoas escolhidas. Lembra da liderança que nós falamos? São líderes que foram escolhidos para representar a autoridade divina perante o povo. E então, teria então esse momento de gravar as leis em pedras para não falhar. E falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o povo: guarda silencioso e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor, seu Deus. Olha que lindo, né? Hoje, a sua transformação de vida é hoje. Você aceitou essa peregrinação, você aceitou um presente dos céus, uma bênção, e hoje, então, você vai ser transformado. Você vai ser transformado, você vira, então, uma nova pessoa, um novo ser, porque você é povo do Senhor. Portanto, obedecerá à voz do Senhor teu Deus e cumprirá os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Também no capítulo 28, eu fiz alguns destaques aqui para compartilhar com vocês. Tem todo o texto aqui, você pode ler na íntegra, mas eu fiz alguns destaques, tá? Quando nós temos uma vida, nós temos uma escolha, né? A gente escolhe uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada, mas eu escolho o caminho que eu vou seguir. Então, a palavra, ela mostra que você tem a oportunidade de ser abençoado. E olha só o que fala sobre a bênção e a maldição. Fala para o povo onde Deus mandar, e se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus
te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti. E a promessa de Deus, ela é tão grande que não é no indivíduo, num ser individual. Ele fala, tu e teus filhos, é a tua geração, é a tua descendência. Deus não é um Deus pequeno, ele é um Deus de fartura, um Deus de bênçãos, incontáveis bênçãos, imensuráveis. Então, a promessa de Deus, ela é abrangente, ela é grande. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, aí que mora o problema. Se você for seduzido e te inclinares a outros deuses e servires, então vos declaro hoje que certamente padecerá. Perecereis, padecerá, morrerás. E aí, escolhe então, pois, a vida. O que é a vida? Para que tu vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos a voz e achegando-te a Ele. Dando ouvido, não só ouvir e ficar, mas aproximando, tendo um relacionamento com Deus. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhe havia de dar. Então, é uma promessa antiga de nós recebermos uma nova terra, um novo lar, uma nova vida, uma nova esperança. A promessa já existia, mas o povo encontra uma coisa muito boa. E, às vezes, ele vai se distanciando, vai perdendo o foco, ele tem que voltar ao foco, ao objetivo central. O que é? Buscar esse relacionamento, essa proximidade com Deus, para que o povo possa verdadeiramente ser adorador fiel. Então, deixando aqui, em síntese, tudo que nós falamos aqui até agora, obedece à palavra de Deus como revelação que Deus mesmo fez de sua vontade e o fará sob a orientação do Espírito Santo. Existe um vínculo. Deus está no céu, eu estou aqui, existe um vínculo, algo que une nós, esses seres, através do Espírito Santo. O Espírito Santo vive, habita em mim. Ele é a unção de Deus na minha vida para que eu tenha uma nova vida com uma nova perspectiva de vida. E aí, então, nós falamos sobre a obediência, que é um estilo de vida. Vamos lá, destacar. Como que é isso? O estilo de vida do verdadeiro adorador, ele, primeira coisa, obedece a palavra à luz do Espírito Santo. Eu não obedeço a palavra porque, assim, nossa, essa palavra é bonita, eu vou obedecer ela. Não. É o Espírito Santo que toca no nosso coração. E ele nos desperta a vontade, o anseio, o desejo de obedecer, porque eu amo tanto o que Deus fez na minha vida, que é natural eu obedecer a palavra. Porque eu obedeço, porque o Espírito Santo iluminou a minha vida. O Espírito Santo despertou esse desejo, o Espírito Santo que habita em mim fez brotar um amor. Eu amo tanto meu Deus que eu obedeço a palavra dele por amor. E aí nós vemos aqui em 2 Samuel, o Espírito do Senhor falou para mim e a sua palavra está na minha boca. Já ouviu falar? A boca fala que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de amor, de alegria, de esperança, de tantas coisas boas, naturalmente isso vai fluir na minha boca. O que eu vou falar? Eu vou murmurar? Não. Porque o meu coração tem paz, tem alegria, tem amor de Deus, tem o Espírito Santo habitando no meu coração. Então, é natural que a palavra flua. Também conhecer e guardar as leis e profecias como fonte de vida. Olha só, tem gente que é uma nova vida que nós falamos, né? O antigo eu era um ser apático, um ser que não conhecia a vida, a verdadeira essência da vida. E aí, então, em Salmo 119, nós vimos aqui, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. A promessa de Deus, a palavra, tudo que Deus sonhou, os propósitos, os planos de Deus para a minha vida, me dá esperança de viver. Então, o que acontece também com o verdadeiro adorador? Como o estilo de vida dele ele oferece cerimônias, culto, em sua rotina, no seu dia a dia, como os levitas realizavam.
como foi instruído aos levitas, tudo bem, vocês vão receber lá uma terra prometida, vocês vão atravessar o Jordão, mas depois que vocês atravessarem, vocês vão prestar um culto, como gratidão de mais uma conquista, né, que Deus colocou. E todo o povo diria amém. Amém, assim seja. Então vamos lá. Para finalizar a questão da obediência, como estilo de vida do verdadeiro adorador, nós declaramos, lembra de eu falar que nós declaramos a nova vida? Então eu tenho que declarar, eu tenho que testemunhar, eu vou declarar a minha fé, a minha forma de viver, para que todos entendam qual é a minha essência, quem habita em mim e por que eu estou nesse mundo aqui. Eu tenho um propósito. Aliás, Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para o novo ser que habita em nós. E não somente isso, o que é declarar? Eu achei interessante isso aqui. Para mim, isso aqui foi o primeiro outdoor que apareceu na comunicação, que é lá em Abacuque, fala assim, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possas ler quem passa correndo. Né? Às vezes a gente está dirigindo, está no trânsito e vê lá um outdoor, chama atenção, a gente lê rapidinho e tal. Chamou atenção, na próxima vez que eu passar lá, eu vou olhar de novo. Até minha filha passava numa ponte, tinha um cartaz lá. Mamãe, você viu o que é cartaz? Não. Quando eu for passar, eu passo mais devagar, você me mostra. É algo que tem que chamar atenção. Né? Então, quando nós declaramos essa fé, quando nós escrevemos, quando nós declaramos, isso pode não estar no outdoor, mas pode estar nas minhas atitudes, nas minhas ações, no estilo de vida que eu tenho, na minha vestimenta, em como eu me porto diante das pessoas. Essa é a minha declaração de fé. Minha palavra, o meu vocabulário, isso é propaganda de quem eu sou. Isso é marketing cristão. Quem eu sou, como eu vivo, como eu me porto, isso é um testemunho, tá? E a palavra também deve ser guardada como um memorial no coração e na mente, para não esquecer dos princípios, como falar em Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Ela fica guardada no meu coração e na minha mente. Não sei se vocês tiveram essa prática. Eu gosto muito de colocar versículos. Antes eu gostava de digitar em letra grande e colocar na minha cama os versículos que eu gostava mais. E aí eu ia decorando, eu lia e lia a referência. E isso eu consegui, graças a Deus, ter essa prática com minhas filhas. Né? Então, às vezes ela fala assim, eu começo a falar o versículo, elas terminam, elas completam, porque isso é tão importante, não só gravar no coração, mas na mente. Né? Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, vem na mente um versículo. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, vem um versículo. Né? Isso é tão importante para a gente poder, então, usar a palavra como um testemunho de quem eu sou, da essência, do que habita em mim, do que eu sou constituído. Né? Então, como obediência, para finalizar, 1 Pedro fala o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Ou seja, antes eu não conhecia, eu era uma ignorante para certas coisas. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Então, antes, quando eu não conhecia, eu era ignorante, mas quando eu transformo a minha vida, eu tenho um novo ser, eu não sou mais ignorante. Eu sei o que é, Ele me chamou, Ele me comissionou e agora eu tenho que ter uma vida santa com a minha maneira de viver. Esse é o nosso testemunho. Aí as pessoas falam assim, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento, são as antigas leis. Não. Veio da boca de Jesus. Jesus se referiu aos mandamentos de Deus, à lei dos profetas, vários ensinamentos. Em Mateus 5,17, não pensem que eu vim abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. Jesus era a prova viva da promessa do Antigo Testamento. Né? Então, ele veio para cumprir aquilo que foi ensinado. E agora vamos pensar num segundo ponto aqui do nosso estudo. Adoradores na contramão. O que é na contramão? O fluxo está indo para cá e o adorador está vindo para cá. Como que é isso? Vai e volta.
nós temos que ter cuidado, porque nós temos o perigo da desobediência. Tudo indica que eu tenho que ir para cá. Aí eu vou atalhar, eu vou por outro lado. Não é bom, né? O caminho mais fácil nem sempre vai ser o melhor, né? Então vamos lá. Adoradores na contramão. Na contramão, lá em Deuteronômio 27, vou destacar algumas coisas aqui. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão: olha quantas maldições pela desobediência de andar na contramão. Maldito será o homem que fizer a imagem e escultura ou fundição, ou aquele que desprezar seu pai e sua mãe, ou aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, a desonestidade, né? Aquele que fizer cego errar o caminho, né? Trapacear a pessoa. Aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, com o animal, com a irmã, com a sogra. Às vezes a gente pensa que é coisa absurda demais, mas nada disso foi sem fundamento. Existia fundamento para tudo isso. Aquele que matar o seu próximo às escondidas, aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente, aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não cumprindo. E todo o povo dirá amém. Concordará porque entendeu que essa contramão aqui é maldição. Andar nessa contramão, fazer isso aqui que não são virtudes, é maldição para a vida. Então, lá no capítulo 28 também, será, porém, que se não der os ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Tem um monte de maldições aqui olha só, do versículo 15 ao 68. Tem uma lista de maldições. Fiquem atentos, o tanto que era meticuloso, tanto que era detalhado, o tanto que é uma instrução para a vida. Se eu fizer coisas erradas, tudo isso aqui pode me acontecer. É maldição, e maldição vinda de Deus. Deus está mostrando você, não faz, não faz. Você já viu alguém colocar dedo na tomada? Quando eu era pequena, minha mãe costurava, tinha uma tesoura de metal. Hoje tem as tesouras com cabo, plástico, né, e tal. Quando eu era pequena, minha mãe sempre falava assim, não mexe na tomada que leva choque, não mexe na tomada que leva choque, não mexe na tomada que leva choque, sempre falava. Então eu fiquei curiosa, será que dá choque mesmo? Às vezes a gente tem aquela curiosidade pelo desconhecido, né? Um dia minha mãe, foi livramento. Eu peguei a tesoura, abri a tesoura e fui enfiando os dois buraquinhos, as duas pontinhas da tesoura no buraquinho. Minha mãe chegou na hora e me puxou assim e me livrou daquela situação ali. E aí eu parei, eu fiquei chocada comigo mesmo. Eu devia ter uns 5, 6 anos, eu era uma criança, mas eu já sabia que não podia. Mas mesmo assim eu fui lá e teimei, eu fui desobediente. Eu ouvi uma instrução e aí eu fui na contramão da instrução. E quase que eu perco a minha vida por conta de uma desobediência, né? Então vamos lá, só um detalhe. Voltando aqui, maldito será tu na tua cidade, no seu campo, fruto do seu ventre, fruto da sua terra, as crias, tuas vacas, tuas ovelhas, e o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão. Já pensou como é triste? Tudo que você puser a mão, aquilo lá vai ser amaldiçoado. Tudo que você for fazer, o trabalho, sua comida, a sua cama, a sua casa, as pessoas que você tocar, tudo que você puser a mão será amaldiçoado. Que tristeza, né? Uma penalidade para a vida. E todas essas maldições virão sobre ti, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os seus estatutos que ele tem ordenado, e não crerás na tua própria vida. Lembra de eu falar que a gente não crê na vida. Ontem, foi tão interessante, eu estava assistindo algo, eu gosto de assistir, não coisas americanas, mas orientais. E um homem, um pai de família,
teve um relacionamento fora do casamento. E essa mulher fez uma trapaça, roubou o dinheiro dele, o dinheiro que era dele, da família, fez ele ser mal-sucedido nos negócios, ele fez algo errado no trabalho, ele aceitou uma comissão que ele não deveria, e para esconder essa comissão, ele aplicou na conta daquela mulher, que era uma mulher que ele estava se relacionando fora do casamento. O desfecho dessa história foi a falta de crença na própria vida, e aquele homem tirou a sua própria vida. Ele cometeu suicídio. E eu achei aquilo tão pesado, e eu falei assim, a pessoa que não conhece a Deus, que não conhece o motivo da vida, ela perde a vida quando ela perde a sua esperança, quando ela é enganada, quando ela perdeu a mulher, perdeu a filha, perdeu a mulher do outro relacionamento extraconjugal, perdeu a estima no trabalho. Ele era um homem bem-sucedido, um profissional admirado, ele perdeu a moral, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu o chão, porque ele não se atentou para as coisas que deveriam fazer, ele não creu na própria vida, e ele tirou sua própria vida. Então é bem triste assim, quando a gente não tem esperança de vida, né? Mas Deus tem misericórdia. Para finalizar então na contramão, o perigo da desobediência. Diante de Deus, o homem pode escolher. Lembra de eu falar, escolher a obediência ou a desobediência, né? Mas há um caminho que ao homem parece correto. Lá em Provérbios 14:12. Mas ele pode ser um caminho de morte, como diz lá em Provérbios. Adão estava lá no paraíso, no Éden, num lugar preparado especial por Deus, só para ele e Eva. Mas ele escolheu a árvore proibida. Ele escolheu o caminho de morte. Ele trouxe, então, a maldição do pecado sobre toda a descendência. Nós somos descendência. Por isso, nós sofremos a consequência do pecado de Adão e Eva ali no paraíso. A aliança entre os povos de Israel e outros deuses. Na peregrinação, quando o povo de Israel foi perdendo a esperança, foi fazendo alianças, foi aculturado pelos lugares que eles passavam, pelos deuses, pelas crenças. E aí, lá em Êxodo fala assim, não habitarão na tua terra para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires a outros deuses, os seus deuses da terra, certamente isso te será um laço. Ou seja, você está passando por um lugar. Existe uma cultura, um hábito, uma coisa que acontece naturalmente naquele lugar. Você vai se aproximar daquilo? Não. Você tem que ser íntegro. Você tem que ter suas convicções. Porque isso aí pode ser um laço do inimigo para te prender ao pecado e te desvincular do propósito de Deus. Também você não deve ceder às pressões do meio sociocultural. Vamos lá. Não se amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto de Romanos, eu lembro muito dele em vários momentos. Sempre que eu estou numa situação que eu olho assim, parece que não vos conformeis. Aí, não vou me conformar com isso. Isso não é natural. O que é natural de Deus flui. Mas o que não é natural, o que incomoda, eu ligo a luzinha de alerta, eu pisca, espera aí, vamos dar uma freada, vamos pensar um pouquinho. Porque eu não posso ceder às pressões de um meio. Eu tinha muito medo as pessoas falavam assim, a faculdade é ótima, a faculdade é ótima. E eu dou graças a Deus de ter entrado na faculdade depois de um tempo, assim, não ter entrado logo após a conclusão do 3º ano, passado no vestibular logo. Eu amadureci ainda uns 2, 3 anos, estudando, fazendo cursinho. Quando eu entrei na faculdade, eu vi muito jovem, 17, 18 anos, sem cabeça, sem mentalidade, sem preparo para se relacionar naquele meio. Porque assim, meu marido diz que a faculdade é 10. Ou é 10 vezes melhor ou 10 vezes pior do que você entra. Então, assim, se você tiver uma maturidade, se tiver
uma boa base, uma estrutura, você passa muito bem e deixa uma marca muito boa. Agora, se você não tiver convicções, se você não tiver uma base, você passa, se agarra, gera laços, desvincula do propósito que Deus tem para sua vida e se perde no meio do caminho. Mas vamos lá. E adaptabilidade e relatividade, pós-modernismo, né? Isso assim, não, isso é relativo, depende, pode ser. Não, às vezes dá para a gente dar um jeitinho. Cuidado, porque essa contramão aí não é legal. E lá em João 14,6 fala o seguinte: mas a Bíblia era escrita para aquele povo daquela época, hoje o mundo é diferente. Não. Jesus é o caminho, não existem vários. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para chegar a Deus. E o mundo tem um monte de caminhos que dizem ser para a salvação, mas não é. A salvação é só através de Jesus Cristo. Em Atos 14,12 também. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a vida do crente, do novo ser, do adorador fiel a Deus, é uma só. Não existe meio termo e não existe jeitinho. Não tem como andar na contramão com isso. Em síntese, não é uma maldição sem motivos. Tudo que nós vimos foram várias maldições, tudo que a gente perde, as bênçãos que a gente perde, vira maldição. Não é maldição sem motivos ou por motivos fúteis. Deus não busca oportunidade para fazer-nos mal. Não tem prazer em irar-se contra nós. O que aqui se menciona como motivo de maldição são 3 coisas. Primeiro, desprezar a Deus, desobedecer a Deus e abandonar a Deus. Segundo o autor cita aqui no nosso estudo, há 3 pilares para você não deixar de receber a bênção. Você não pode fazer isso aqui, desprezar a Deus. Não, depois, um dia, quem sabe? Está desprezando. A oportunidade é hoje e agora. Desobediência. A palavra está aqui, a lei está aqui, o manual de funções da vida está aqui. Não, amanhã eu leio, um dia eu leio. Não, estou muito novo para ler. Não tenho tempo. Tem que obedecer. E abandonar. Desistir dessa vida de crente. Eu fiquei triste com um artista. Eu vi ele todo diferente, assim, todo tatuado estranho. Eu falei assim, que é isso? Aí tem até um artigo lá falando assim: quando eu abandonei a Deus. Que triste. Uma pessoa desistir de Deus. Muito triste. O cântico de um adorador. Como que é assim o cântico? Aí vem a terceira parte do nosso estudo de Deuteronômio. É o cântico, é o louvor, é a exaltação, é exaltar ao Deus da promessa. Então, Deus é exaltado através do cântico. O canto do adorador, segundo Deuteronômio 31, da idade de Moisés. Ele viveu 120 anos. Aí ele fala assim: sou eu hoje 120 anos, mas já não poderei mais sair ou entrar além disto. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. Tinha uma promessa, tinha a terra prometida e tinha Moisés. E ele foi designado para conduzir o povo a alcançar aquela promessa, a terra prometida. Mas ele mesmo, Deus falou assim: você não vai passar do Jordão. A gente não viu uma atitude rebelde de Moisés. Pelo contrário, a gente viu um homem ponderado, obediente e ciente de que tudo que Deus faz tem um propósito. Né? Então, ele falou assim: você não passará, mas Josué passará. Josué passará diante de ti. Então, vem as instruções. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, e não te deixarás e não te desampararás. Então, Moisés foi designado como líder de um povo para levar o povo para receber a terra prometida. E nesse tempo de peregrinação, Moisés teve percalços, teve dificuldades, teve desobediências, teve revolta,
Mas aí ele obedeceu o que Deus falou, sabia que era Josué que ia no lugar dele, então chamou Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, todo o povo: esforça-te e anima-te, porque este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais e lhes dará, né? E tudo os farás herdá-la. E aí o destaque: pois o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Moisés não falou assim, pode ir, eu vou estar aqui torcendo por vocês. Não, é o Senhor que vai adiante de ti. O Senhor vai abrindo o caminho. E abrindo o caminho para que o povo possa chegar e receber a promessa. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará, e não temas e não te espantes. Que bonito, né? Então, assim, o verdadeiro líder, ele entende a instrução e ele conduz a sucessão da liderança. Ele está passando aquela responsabilidade para uma outra pessoa e dá ênfase que ele não está só, que ele está sendo aqui acompanhado por Deus. E quando o povo de Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar onde ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ou seja, a lei existe, a regra da vida existe. Nós já tivemos essas leis lá no passado, mas parece que o povo esqueceu. O povo foi esquecendo e se afastando. Lembra do afastamento? Aproxima, aproxima. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus. Eu entendi aqui que seria o seguinte: o povo está lá 38 anos no deserto, naquela peregrinação, e os pais esqueceram ou foram se afastando e não passaram esse legado, não ensinaram aos seus filhos. Mas aí Moisés adverte aqui, ó, os seus filhos que não souberem a lei, então ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Agora, pois, escreveis este cântico, e o ensinai aos seus filhos, aos filhos de Israel, e ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então, finalizando aqui, no capítulo 34, Moisés subiu ao monte Moabe, nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume desse monte, e em frente a Jericó ele falou, o Senhor mostrou toda a terra. Então ele subiu na montanha, Deus falou, essa parte desde aqui até aqui, essa aqui desde aqui até ali, aquela ali e tal, e Deus mostrou, e disse o Senhor, essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém, Moisés, você não vai passar. Eu te faço ver. Deus mostrou o que ele tinha reservado para o povo, mas falou, calma, mas você não vai passar. Quem vai passar não é você, é seu sucessor. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, perante o faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. E aqui por último, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, assim, Moisés foi um homem que nasceu, passou por uma grande dificuldade na infância, passou por uma crise já na idade adulta, recebeu uma orientação de Deus para um propósito muito maior que ele nunca imaginava que seria, e ele recebe, assim, para mim, como que eu vou falar? É uma honra, ele recebeu uma honra tão grande de ser aqui, até hoje, ser admirado como um dos maiores nomes na Bíblia para ver o propósito de Deus para aquele povo, né? Então, em toda mão forte, em todo grande espanto que praticou Moisés aos seus olhos de todo Israel, ninguém é comparado a Moisés. O canto de um adorador, então,
quando Deus é exaltado? Grandes feitos do Senhor ao povo escolhido. Olha só, por que que Deus tem que ser exaltado? Porque Deus fez maravilhas naquele povo. Libertou da escravidão do Egito, peregrinou e não faltou um dia o que comer. E Deus deu instruções, amparo, tinha proteção de fogo à noite, nuvem de dia. Aquele povo não precisou trocar sapato durante a peregrinação. Um tanto que a provisão de Deus era fiel, porque ele era fiel àquele povo. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto ele é. É por isso que ele tem que ser exaltado. Ele é justo, ele é reto. A justiça e retidão são características da soberania de Deus. Lá em Deuteronômio 32, 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado. Jubilai, ó nação, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos sobre os seus adversários e retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então, assim, a justiça e retidão são características soberanas do nosso Deus. Então, agora, para finalizar, nós vamos ver uma aplicação para a nossa vida. O caminho da nossa vida, ele é longo, mas o tempo passa rápido demais. E quanto mais cedo nós nos despertarmos para o que devemos fazer, será melhor. Primeira coisa, aceitar e declarar aliança. Que aliança que eu tenho com meu Deus hoje? Eu já tenho essa aliança com Deus, eu já tenho um relacionamento com Deus, eu já conheço e sou conhecido por ser povo de Deus. As pessoas ao meu redor sabem quem eu sou e a minha essência? Ou é um relacionamento escondido que só eu e Deus sabemos? Afastar-se do paganismo, das coisas que não agradam a Deus. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações, os maus relacionamentos, as pessoas que não te levam para um relacionamento com Deus, eles te afastam de Deus. Isso é uma vergonha, isso é uma coisa muito triste, isso te tira da vida, te tira o prazer da vida. Mas, apesar de tudo, sem murmuração, sem lamentação ou amargura, como foi com Moisés. Moisés passou por maus bocados, maus momentos, mas, apesar de tudo, na hora do cântico, não houve a murmuração, a lamentação, a amargura por alguma coisa, porque ele estava se sentindo grato pelo privilégio que ele estava vivendo. Outra coisa, declare suas vitórias e não suas lutas. A luta é necessária, porque se não tiver luta, não tem como você ganhar. A luta é um processo e a vitória é um resultado. Então, como você alcança resultados se não existe um processo antes? Esperança, fé, otimismo. Tenha no seu coração esperança, tenha fé, tenha convicções e seja otimista, porque só assim você vai poder dar um bom testemunho e alcançar e ser grato por aquilo que vem. E aí você, então, naturalmente vai fluir um louvor e gratidão ao nosso Pai. Que a sua vida seja uma jornada muito bonita, que as pessoas vejam, que as pessoas admirem, que as pessoas queiram seguir o mesmo caminho que você segue, como um bom soldado. E eu compartilho aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. O versículo de 2 Timóteo 4,7. Muitas pessoas usam esse versículo aqui no final da vida de uma pessoa, como uma homenagem. Então vamos pensar na nossa vida hoje, que esse seja o nosso objetivo quando eu partir, que as pessoas se lembrem de mim como um bom soldado, que combateu o bom combate, que acabou a carreira, mas guardou a fé. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, que saibam lutar, mas saibam seguir a jornada e guardar a sua fé para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém?